O segredo de Deus para restaurar um casamento. Muitos casamentos não terminam por causa de grandes brigas ou momentos dramáticos. Na verdade, o que mais enfraquece um relacionamento costuma acontecer de forma silenciosa, no meio da rotina. São pequenas situações do dia a dia que, aos poucos, começam a desgastar aquilo que um dia parecia tão forte. Com o passar do tempo, o casal continua vivendo junto, dividindo a mesma casa e as mesmas responsabilidades, mas algo dentro do coração começa a mudar sem que ninguém perceba claramente. A conversa diminui, o carinho fica mais raro e o silêncio passa a ocupar espaços que antes eram cheios de amor. E então surge uma sensação difícil de explicar. Duas pessoas que um dia prometeram caminhar juntas começam a sentir como se estivessem andando em caminhos diferentes, mesmo estando lado a lado todos os dias. Esse desgaste quase nunca começa de repente. Ele aparece nas pequenas frustrações que vão sendo guardadas no coração. Uma palavra que não foi dita, um pedido de desculpa que ficou preso na garganta, ou um sentimento que ninguém teve coragem de expressar. Aos poucos, essas pequenas coisas criam uma distância emocional. Não é uma distância física, porque o casal ainda está ali vivendo a mesma rotina. Mas dentro do coração começa a surgir um espaço vazio que antes não existia. Muitos casais passam por isso e nem percebem o que está acontecendo. Eles ainda se amam, mas começam a sentir que algo no relacionamento já não é mais como antes. Talvez quem está ouvindo essa reflexão já tenha sentido algo parecido em algum momento da vida. Aquela sensação de que o amor ainda existe, mas parece cansado, como se estivesse carregando um peso invisível. E quando isso acontece, o casal muitas vezes tenta seguir em frente fingindo que está tudo bem. Continuam vivendo normalmente, cuidando das responsabilidades, mas no fundo sabem que algo precisa mudar. Porque quando o amor começa a se desgastar no silêncio, não é apenas o relacionamento que sofre. O coração também começa a sentir falta daquilo que um dia fez o casamento ser cheio de vida. Quando o relacionamento começa a enfrentar dificuldades, muitos casais tentam resolver tudo apenas com a própria força. Eles fazem promessas, dizem que vão mudar e tentam melhorar a convivência com novas atitudes. Isso mostra que existe amor e vontade de fazer dar certo, mas muitas vezes ainda falta algo essencial nessa caminhada. O esforço humano é importante, sem dúvida, porque o casamento também precisa de diálogo, paciência e compromisso. No entanto, chega um momento em que apenas a força do casal parece não ser suficiente para curar certas feridas do coração. Algumas dores são profundas demais para serem resolvidas apenas com palavras ou tentativas repetidas. Então, o casal começa a sentir frustração, porque mesmo tentando melhorar, as mesmas dificuldades continuam voltando. Parece que o relacionamento está sempre dando alguns passos para frente, mas logo depois, volta para o mesmo lugar. Muitas pessoas acreditam que um casamento forte depende apenas da capacidade dos dois de se entenderem. Pensam que basta conversar mais, ter mais paciência ou tentar controlar as emoções. Mas a verdade é que o casamento enfrenta lutas que vão além daquilo que conseguimos resolver sozinhos. Existem momentos em que o coração fica cansado, as palavras perdem a força e a esperança começa a diminuir. Nesses momentos, o casal percebe que o relacionamento precisa de algo maior do que apenas esforço humano. É justamente aí que muitas pessoas começam a perceber algo importante. Talvez o problema não seja falta de tentativa, mas falta de direção espiritual dentro do relacionamento. E então, surge uma pergunta que pode mudar completamente a forma de enxergar o casamento. E se o segredo de um relacionamento forte não estivesse apenas nas atitudes do casal, mas também em quem está presente entre eles? Porque quando Deus não ocupa o centro da relação, o casal acaba carregando sozinho o peso das dificuldades. Eles tentam sustentar o amor apenas com as próprias emoções, e isso pode se tornar muito pesado com o tempo. Mas quando começamos a refletir sobre a presença de Deus no casamento, uma nova perspectiva começa a surgir no coração, e isso abre espaço para entender algo ainda mais profundo sobre o verdadeiro propósito dessa união.
Desde o começo da criação, o casamento nunca foi pensado para ser apenas uma união entre duas pessoas. Deus criou o casamento como algo muito mais profundo do que simplesmente dividir a vida com alguém. Ele planejou essa união como uma aliança, onde a presença dele também faz parte da caminhada. Quando um casal decide caminhar junto sem perceber essa verdade, o relacionamento acaba ficando mais pesado do que deveria. As dificuldades da vida aparecem, os desafios surgem, e muitas vezes o casal tenta enfrentar tudo sozinho. E quando isso acontece, cada problema parece maior, cada discussão se torna mais difícil de resolver e o relacionamento começa a sentir o peso dessa caminhada. A verdade é que o casamento não foi criado para ser sustentado apenas por sentimentos. As emoções fazem parte do amor, mas elas mudam com o tempo, com as circunstâncias e com as fases da vida. Existem dias em que o amor parece leve e natural, mas também existem momentos em que amar exige esforço e decisão. É nesses momentos que muitos casais começam a perceber que algo precisa sustentar o relacionamento além das emoções. Porque quando o amor depende apenas do sentimento do momento, ele pode se enfraquecer diante das dificuldades. Por isso Deus pensou o casamento de uma forma diferente, com fundamentos espirituais, que ajudam o casal a permanecer firme, mesmo quando surgem tempestades. Quando Deus ocupa o centro do relacionamento, algo começa a mudar dentro do coração do casal. As decisões passam a ser guiadas com mais sabedoria. O orgulho começa a dar lugar à humildade e o perdão encontra mais espaço dentro do lar. O amor deixa de ser apenas uma reação emocional e passa a ser uma escolha baseada nos princípios que Deus ensina. Aos poucos, o casal começa a entender que não está sozinho nessa jornada. E quando essa verdade começa a fazer sentido no coração, abre-se um novo caminho para descobrir qual é o verdadeiro segredo que fortalece um casamento diante de qualquer dificuldade. Muitas pessoas pensam que um casamento forte é aquele que nunca enfrenta problemas. Mas a verdade é que todo relacionamento passa por desafios, momentos difíceis e fases de aprendizado. A diferença está em como o casal decide enfrentar essas situações quando elas aparecem. O verdadeiro segredo não está em evitar dificuldades, mas em construir o casamento sobre um fundamento firme. Quando Deus se torna a base da relação, o casal encontra uma força que vai além das próprias limitações humanas. Isso muda completamente a forma de viver o relacionamento, porque o amor deixa de depender apenas das circunstâncias e passa a ser sustentado por algo muito maior. Quando marido e esposa começam a buscar a Deus juntos, algo começa a acontecer dentro do coração dos dois. Aos poucos, o orgulho começa a diminuir e o desejo de compreender o outro cresce de forma sincera. As decisões passam a ser tomadas com mais calma e sabedoria, porque o casal aprende a colocar Deus diante de cada escolha. Isso traz uma nova direção para o relacionamento e ajuda a evitar muitos conflitos desnecessários. Mesmo quando surgem momentos de tensão, existe uma consciência maior de que o casamento é uma aliança que precisa ser cuidada com amor e responsabilidade. Outro ponto que começa a mudar é a forma de lidar com os erros. Em qualquer relacionamento existem falhas, palavras ditas sem pensar e atitudes que acabam machucando. Mas quando Deus está no centro, o perdão encontra mais espaço para crescer. O casal aprende que perdoar não significa ignorar o que aconteceu, mas escolher reconstruir aquilo que parecia quebrado. Essa atitude fortalece o relacionamento e aproxima novamente os corações. E é nesse caminho de buscar a Deus juntos que o casal começa a descobrir práticas simples, mas poderosas, que podem transformar completamente a vida dentro do lar. Existe algo muito poderoso quando marido e esposa decidem orar juntos. A oração não é apenas um momento religioso, mas uma conversa sincera com Deus sobre aquilo que está acontecendo dentro do coração. Quando o casal faz isso, algo começa a mudar de forma profunda dentro do relacionamento. Muitas vezes, aquilo que parecia difícil de falar um para o outro se torna mais fácil quando é colocado diante de Deus. A oração cria um ambiente de humildade,
onde cada um reconhece que precisa de ajuda para fortalecer o amor. E nesse momento simples, quando dois corações se voltam para Deus, nasce uma nova oportunidade de reconstruir aquilo que estava se enfraquecendo. A oração também tem o poder de quebrar barreiras emocionais que foram criadas ao longo do tempo. Mágoas guardadas, ressentimentos antigos e sentimentos confusos começam a perder força quando o casal busca a presença de Deus juntos. Isso acontece porque a oração nos lembra que ninguém é perfeito e que todos nós precisamos aprender a amar de maneira melhor. Aos poucos, o coração vai ficando mais sensível e mais disposto a compreender o outro. Assim, aquilo que antes parecia um muro entre duas pessoas começa a se transformar novamente em uma ponte de aproximação. Muitos relacionamentos que estavam frios começaram a encontrar um novo começo através da oração. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque o casal passou a caminhar com Deus dentro da relação. Quando marido e esposa dobram os joelhos juntos, eles reconhecem que precisam da direção divina para cuidar do casamento. Essa atitude abre espaço para que Deus trabalhe no coração dos dois. E enquanto o casal aprende a buscar a presença de Deus dessa forma, algo ainda mais importante começa a surgir dentro do lar, transformando a maneira como o amor é vivido todos os dias. Amar alguém parece algo natural quando tudo está bem no relacionamento. Nos momentos de alegria, carinho e tranquilidade, o amor flui com facilidade e o casal sente que está tudo em harmonia. Mas a verdadeira prova do amor aparece justamente quando surgem as dificuldades. É nos momentos de frustração, de cansaço ou de decepção que amar se torna um desafio maior. Nessas horas, muitas pessoas percebem que apenas o sentimento não é suficiente para sustentar o relacionamento. Por isso Deus nos ensina um tipo de amor mais profundo, um amor que vai além das emoções do momento. O amor que Deus ensina é um amor paciente, que aprende a esperar e a compreender o tempo do outro. É um amor que não reage apenas com orgulho ou impulsividade quando algo dá errado. Esse amor também sabe perdoar, mesmo quando o coração ainda está machucado. Ele entende que guardar mágoa apenas aumenta a distância dentro do relacionamento. Quando o casal começa a praticar esse tipo de amor, o ambiente dentro do lar começa a se transformar de maneira silenciosa. Aos poucos, o relacionamento deixa de depender apenas das emoções que mudam com o tempo. O amor passa a ser uma escolha diária, baseada nos princípios que Deus ensina em Sua palavra. Isso fortalece o casamento, porque o casal aprende a permanecer unido, mesmo quando surgem momentos difíceis. O compromisso se torna mais forte do que qualquer desentendimento passageiro. E enquanto o casal aprende a amar dessa forma, uma nova atitude começa a se tornar essencial dentro do relacionamento. Algo que tem o poder de curar feridas e restaurar o coração. Dentro de qualquer casamento, existem momentos em que falhas acontecem. Às vezes são palavras ditas no calor de uma discussão. Outras vezes, são atitudes que acabam machucando sem que fosse essa a intenção. Isso faz parte da fragilidade humana que todos nós carregamos. Nenhum relacionamento é perfeito, e esperar perfeição do outro pode gerar ainda mais frustração. Com o passar do tempo, pequenas feridas podem se acumular dentro do coração se não forem tratadas com cuidado. É justamente nesse ponto que algo muito importante precisa entrar no relacionamento para evitar que essas feridas cresçam ainda mais. O perdão tem um poder enorme dentro do lar, porque ele abre espaço para a cura emocional. Quando alguém decide perdoar, não está dizendo que a dor não existiu, mas está escolhendo não permitir que aquela dor continue controlando o relacionamento. Perdoar exige humildade e coragem, porque muitas vezes o coração ainda está machucado. Mas quando o perdão acontece de verdade, algo começa a mudar dentro da convivência do casal. A tensão diminui, o ambiente fica mais leve e a esperança de reconstruir aquilo que parecia quebrado começa a nascer novamente. Deus nos ensina a perdoar porque Ele mesmo nos oferece perdão todos os dias. Quando o casal entende isso, fica mais fácil olhar para o outro com misericórdia e compreensão. Aos poucos, o relacionamento aprende a lidar com os erros de forma mais madura.
Casais que desenvolvem essa atitude dentro do lar encontram novas oportunidades de recomeçar, mesmo depois de momentos difíceis. O perdão se torna uma ponte que reconecta dois corações que estavam se afastando. E quando essa cultura de perdão começa a fazer parte da vida do casal, outras atitudes simples do dia a dia passam a ter um papel muito importante para fortalecer ainda mais o relacionamento. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus, e se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Muitas pessoas acreditam que para fortalecer um casamento, são necessários grandes gestos ou mudanças radicais. Pensam em viagens, presentes ou momentos especiais para tentar reacender o amor. Embora essas coisas sejam boas, elas não são as únicas responsáveis por manter um relacionamento saudável. Na maioria das vezes, é no dia a dia simples que o amor verdadeiro é construído. São nas pequenas atitudes que o casal demonstra cuidado, respeito e atenção um com o outro. E quando essas atitudes se tornam parte da rotina, o relacionamento começa a ganhar uma base mais forte e mais segura. Ouvir com atenção quando o outro fala, demonstrar carinho em momentos inesperados e agradecer pelas pequenas coisas são atitudes que parecem simples, mas essas ações carregam um significado muito profundo dentro do relacionamento. Elas mostram que o casal ainda se importa, que ainda existe consideração e que o amor continua presente nos detalhes da convivência. Esses gestos diários criam um ambiente de acolhimento dentro do lar, onde cada um se sente valorizado e respeitado. Deus também trabalha através dessas pequenas sementes plantadas todos os dias no relacionamento. Quando o casal decide cuidar um do outro com dedicação, o amor começa a crescer novamente de forma natural. Com o tempo, essas atitudes vão restaurando a confiança, fortalecendo o vínculo e trazendo mais leveza para a convivência. E enquanto o relacionamento vai sendo fortalecido nesses detalhes do cotidiano, algo ainda mais importante começa a surgir quando o casal decide caminhar espiritualmente na mesma direção. Um casamento ganha uma força especial quando marido e esposa começam a caminhar espiritualmente na mesma direção. Isso acontece quando os dois entendem que a fé não é algo individual apenas, mas algo que também pode ser vivido juntos dentro do relacionamento. Quando o casal compartilha essa jornada espiritual, nasce uma sensação de parceria que vai além das responsabilidades do dia a dia. Eles passam a sentir que estão construindo algo maior do que apenas uma vida em comum. Essa união espiritual cria uma base mais firme para enfrentar os desafios que surgem ao longo da caminhada. Ler a palavra de Deus juntos, conversar sobre ensinamentos bíblicos ou simplesmente refletir sobre a fé, já cria um ambiente diferente dentro do lar. Esses momentos aproximam o coração do casal e fortalecem a conexão entre os dois. A fé começa a se tornar parte das decisões, das conversas e até da forma de enfrentar as dificuldades. Assim, o relacionamento deixa de depender apenas das circunstâncias externas. Quando surgem momentos difíceis, o casal encontra apoio não apenas um no outro, mas também na direção que vem de Deus. Além disso, apoiar a fé um do outro também é uma forma de demonstrar amor e respeito dentro do relacionamento. Em vez de caminhar separados em suas crenças, o casal aprende a crescer espiritualmente lado a lado. Isso cria uma união muito mais profunda, porque a fé passa a ser o elo que mantém os dois firmes, mesmo nas fases mais desafiadoras da vida. E quando marido e esposa constroem essa caminhada espiritual juntos, o casamento começa a revelar algo ainda mais bonito sobre o propósito que Deus tem para essa união. Quando Deus ocupa o centro de um casamento, o relacionamento começa a ganhar uma nova direção. Isso não significa que os problemas deixam de existir, porque toda a vida a dois passa por desafios. Mas a forma de enfrentar essas dificuldades se transforma completamente. O casal aprende que não precisa carregar sozinho o peso das lutas da vida. Existe uma presença maior, conduzindo os passos e trazendo sabedoria para cada decisão. E essa consciência traz paz ao coração, porque o relacionamento passa a ser cuidado também pelas mãos de Deus.
Com o tempo, o amor dentro do casamento começa a amadurecer de uma maneira diferente. Não é mais apenas aquele amor baseado em momentos bons ou em sentimentos passageiros. É um amor que cresce na paciência, no respeito e na disposição de cuidar um do outro todos os dias. A presença de Deus também ajuda o casal a renovar a esperança quando surgem fases difíceis. Mesmo quando algo parece complicado, existe a confiança de que Deus pode restaurar e fortalecer aquilo que está frágil. Assim, o relacionamento vai se tornando mais sólido, mais consciente e mais preparado para enfrentar qualquer situação. Quando um casal decide colocar Deus no centro da relação, o casamento deixa de ser apenas uma união humana. Ele passa a se tornar uma parceria guiada pela fé, pelo amor e pelos princípios que vêm do Senhor. Aos poucos, o lar se transforma em um lugar de cuidado, compreensão e crescimento espiritual. E isso não acontece de uma vez, mas é construído dia após dia, com pequenas decisões de caminhar com Deus. Por isso, se existe um segredo para fortalecer um casamento, ele começa exatamente aqui. Permitir que Deus esteja presente em cada passo da jornada, conduzindo o relacionamento com amor e propósito. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Se você ouviu essa reflexão até aqui, eu quero falar algo direto ao seu coração agora. Talvez o seu casamento esteja passando por um momento difícil, ou talvez você apenas queira fortalecer ainda mais o relacionamento que Deus colocou na sua vida. Seja qual for a situação, lembre-se de que Deus se importa com o seu lar e deseja cuidar da sua família. Que o Senhor renove o amor dentro da sua casa, traga paz para o coração de vocês e fortaleça cada decisão de caminhar juntos. Que Deus derrame sabedoria, paciência e compreensão sobre o seu relacionamento todos os dias. E que a presença dele seja sempre o alicerce do seu casamento, guiando cada passo com esperança, fé e um amor que se renova a cada manhã. Agora eu também quero te fazer um convite muito especial. Se essa reflexão falou com o seu coração de alguma forma, aproveite esse momento e deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé e o coração da sua família. E se você quiser, deixe também um comentário contando de qual cidade você está assistindo ou escreva um pedido de oração, porque muitas pessoas aqui gostam de orar umas pelas outras. E tem mais uma coisa muito importante que você pode fazer. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem hoje. Pode ser um amigo, um casal conhecido ou até alguém da sua própria família. Às vezes, uma simples reflexão pode ser o começo de uma transformação dentro de um lar. E quando você compartilha algo assim, você também se torna instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!